Amém. Pai, nós te rendemos graça neste momento. Agradecemos pelo teu amor, tua misericórdia sobre nossas vidas. E eu coloco cada um aqui agora que estejamos com os olhos, ouvidos abertos, atentos à tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja ministrando os nossos corações. E que essa palavra não venha ficar só no conhecimento, mas ela venha ter o entendimento, o discernimento, para que nós venhamos praticá-la. Em nome de Jesus, coloco a Renata diante de ti, que não seja ela, mas o teu Espírito, usando a boca dela para ministrar os nossos corações. Amém. Amém. Durante a semana passada, o Senhor me deu um texto para meditar, até brinquei com meu marido, falei assim, fiz igual a Karina, e abri aleatoriamente a palavra, e o Senhor tinha me dado um texto para meditar. Engraçado, né, para você ver como a gente tem que quebrar umas coisas de religiosidade, né, falava assim, que história é essa de tirar sorte na Bíblia? Era assim que eu entendia a meditação aleatória. As pessoas falavam para mim assim, você está tirando sorte na Bíblia, quando você abre aleatoriamente, né? E assim, daí eu acordei de manhã e falei, Jesus, eu quero assim, quero estar livre na hora da meditação da palavra, e assim abrir a palavra. Mas eu ouvi hoje o testemunho da Karina. Eu não tinha conseguido ouvir, eu queria ouvir com o tempo, tudo. E aí o Espírito Santo começou a falar outra coisa para mim. Falei, Jesus, aquela meditação vai ficar para outro dia. Aquilo que o Senhor trabalhou comigo a semana inteira não vai ser hoje que vai acontecer. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho, depois da ressurreição de Jesus, sobre o caminho de Emaús. Está lá em Lucas 24. Eu vou ler, mas eu vou, hoje, eu quero ver se a gente pega, né, vai lendo o texto, mas a hora que os versículos forem aparecendo assim para nós falarmos, né, coisas que o Espírito Santo tem ministrado, eu vou parando. Então, eu não vou ler o texto inteiro de uma vez, tá bom? Então, está escrito assim, a partir do versículo 13. Então, Jesus está ressurreto, né? E em Lucas, antes disso, né, quando tem a ressurreição, o que acontece em Lucas 24, o que é relatado, é sobre as mulheres que estão lá no túmulo, que vão ungir Jesus, né? E que acabam se deparando com o anjo e falam assim, o que vocês estão procurando? O morto, né? Entre os viventes, né? E fala assim, corre lá contar para os discípulos que Jesus ressuscitou, assim como ele havia dito, né? E aí acontece essa história do caminho de Emaús, e diz assim, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús. Emaús significa banho quente. A cidade de Emaús, o nome dela no original é banho quente. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, eu já vou começar a primeira coisa aqui. Jesus, ele ressuscita, e ao invés dele se apresentar para os 12, dele mostrar, né, para aqueles que tinham caminhado com ele, para os 11, né, na verdade, agora, que tinham caminhado com ele junto, tudo, ele decide acompanhar 2, que eram seguidores de Jesus, num caminho contrário de Jerusalém. O oposto. Eles estavam voltando para a terra deles. Por quê? Porque não tinha mais o que fazer em Jerusalém, no conceito deles. Porque aqueles que eles aguardavam e que eles tinham crido durante o tempo que tinham seguido, né, ele tinha morrido. Tinha acabado a esperança deles. E nós vamos ver ao longo do texto que eles, inclusive, falam sobre isso.
E Jesus escolhe, então, estar com eles ali. E eu já aprendo uma coisa de Jesus. Jesus nem sempre, né? Ele nem sempre não. Jesus, ele não anda junto só com aqueles que estão felizes, apaixonados por ele, que estão, como é que fala? Num tempo de alegria. Não, ele caminha junto daqueles que também estão desolados. Que era o que acontecia com esses dois. Eles simplesmente estavam, assim, a esperança que eles tinham colocado em Jesus tinha desaparecido. Por quê? Porque ele tinha sido crucificado. E Jesus, ele caminha com aqueles que também acham que passou. Que aquilo que eles que esperava acontecer foi embora. Que o que eles aguardavam, tinham posto a confiança, é dissolvido no momento. Jesus caminha com esses também. E muitas vezes somos nós, ao longo do nosso dia a dia. Nem sempre a gente está forte, está, como é que fala? Cheio daquela vitalidade, com aquela fé que move montanhas, em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente está como esses dois no caminho de Emaús, caminhando sozinhos, de volta para a terra deles, e eles estavam discutindo as coisas que tinham acontecido. Eu fico imaginando que eles falavam assim, como que pode a gente ter certeza, com todos os sinais e maravilhas que tinham acontecido, e de repente a gente vê que o fim foi a morte. E a morte significa o quê? Acabou, não é isso? Quando morre alguma coisa, acabou. Totalmente diferente da nossa irmã Terê. A gente sabe que ela não morreu, que ela foi por encontrar com Jesus. Mas morte das coisas é fim. E era o que estava no coração desses. E aí tem mais uma outra coisa que eu acho que é maravilhosa e que durante muito tempo, além de não entender, eu interpretava totalmente errado. Por quê? Porque a palavra fala, e eu li lá na versão estendida, né, que explica mais e que é mais ligada ao original, fala assim, que Deus tinha fechado os olhos naturais deles quando Jesus se aproxima para caminhar com eles. Então, eles recebem Jesus como sendo qualquer pessoa para caminhar junto com eles, e eles não o reconhecem segundo a carne. E hoje nós podemos dizer que nós somos, então, como esses dois de Emaús. A gente consegue reconhecer Jesus segundo a carne? Alguém de nós já andou com Jesus do lado, em carne e osso? Não. E Paulo fala sobre isso, né? Eu não sei se é Paulo ou Pedro, acho que eu estou errada, hein? Acho que é Pedro. Pedro fala sobre isso, ele fala assim, nós não o reconhecemos mais segundo a carne. Por quê? Pedro tinha caminhado com ele 3 anos e meio. Mas agora, o Jesus que Pedro via, que tinha comunhão, era o ressurreto. Já não era o que andava do lado deles de carne e osso. Então, esses no caminho de Emaús, embora fosse Jesus de carne e osso, e com as mãos feridas, né? Não sei o que Jesus fez para ele não olhar para o furo das mãos, porque depois ele aparece com esse mesmo furo das mãos, né? E do pé, e o furo do lado lá para os discípulos, ele manda eles olharem, né? Fala, ó, sou eu, estou aqui. Mas esses dois, o véu foi colocado a ponto deles não enxergarem os furos. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito na vida deles, que é o mesmo que Jesus tem conosco, no sentido de o reconhecermos. Porque o nosso reconhecimento hoje não é com carne e osso, o Jesus de carne e osso, mas é o Jesus ressurreto. E aí... Ah, a Andréa está querendo... acho que a Denise já aceitou. A Andréa pediu para entrar. Não sei se ela entrou. Meu marido está vendo aqui. E aí,
Daí ele fala assim, ó, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles param com o rosto entristecido, e o Cleopas então responde: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. E eu fiquei pensando em Jesus nessa hora, né? Falei, Jesus, ele fala assim, como assim eu não sei, né? Eu sou o próprio, que é o acontecimento dos últimos dias, sou eu, né? Mas Jesus pergunta por quê? Porque o coração deles estava tão absorto com a morte de Jesus, e não com a palavra que Jesus tinha trazido antes. A morte falava muito mais alto, que muitas vezes acontece na vida da gente isso. Jesus, ele é como se fosse o último a saber dos acontecimentos que estão no nosso coração. A gente já contou para um monte de gente, a gente já esperou palavra de um monte de gente acerca de responder aquilo que está no nosso coração. Mas a gente não para ouvir o Espírito Santo que Jesus deixou aqui, que sabe de todas as coisas que estão no mais íntimo. Aliás, que ele sabe mais do que nós mesmos. Porque ele perscruta aquilo que nós nem temos conhecimento. E que muitas vezes, quando vem à luz, a gente assusta, fala, uau, isso estava dentro do meu coração? Eu nem sabia. Mas a gente tem como assim, você é o único que não sabe dos acontecimentos desse tempo? Eles falam para Jesus. Então, nós precisamos entender, né, e começar a praticar, porque a nossa vida tem que ser uma prática, o evangelho é prática, de que o primeiro a ter conhecimento é o Espírito Santo do Senhor. Mas ele deseja que a gente confesse para ele o que está acontecendo dentro do nosso coração. E o Espírito Santo é aquele que vai falar de Jesus. Ele não fala de si mesmo. Ele vai levar ao conhecimento de Jesus, para que Jesus seja glorificado. E Jesus, então, pergunta para eles. Para quem chegou agora, estou lendo no caminho de Emaús, Lucas 24. Jesus pergunta assim, que coisas são essas? Né? Às vezes a gente... É como se Jesus estivesse falando para eles assim, ó, assim, eu me interesso por aquilo que vocês têm no coração. Pode contar, eu já sei, mas vocês podem contar para mim, né? E então eles falam as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todas as coisas, de todo o povo. E na versão estendida fala assim, e andava fazendo prodígios e milagres e maravilhas. Muitas vezes, nós precisamos lembrar do que Jesus já fez, para nós podermos enxergá-lo na situação que nós vivemos atualmente. Então, tem alguma situação em que parece que está morto? Acabou ali? Jesus, quando ele pergunta, ele quer que eles declarem quem era Jesus, o que eles já sabiam de Jesus. E eles manifestam, então, com a boca o que Jesus já tinha feito. Jesus fala que é para nós fazermos a memória, aquilo que nos dá esperança. Quando nós estamos em momentos que a gente está vivendo o que a gente não gosta de viver, o que está sendo contra nós. E quando a gente declara o que Jesus já fez, isso mexe com a nossa fé. E faz com que a gente lembre que se Jesus já fez, como é que pode ele não operar, então, a nosso favor, sendo que a gente já vivenciou isso antes? Mas como eles estavam com véu naquilo que era visível, né?
Eles continuam declarando, então, o fim que teve Jesus para eles. Os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. E aí, então, eles dizem da tristeza do coração deles. E nós tínhamos esperança de que fosse ele aquele que resgataria Israel. Isso aconteceu há 3 dias. O coração deles estava voltado para as coisas da terra. O que era resgatar Israel para eles? Tirar das mãos de Roma. Livrar do governo tirano que Roma exercia sobre o povo de Israel. Não dizia respeito a coisas eternas, aquilo que era além do que era terreno. A esperança que esses seguidores de Jesus manifesta é com relação às coisas voltadas para a terra. E Paulo fala que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Jesus é muito mais do que um resgate da nossa vida que a gente vive hoje. Embora hoje nós tenhamos certeza de que, da mesma maneira como Deus entregou Jesus para resgate da nossa vida, para trazer salvação, ele fala assim, como também não nos dará com ele todas as coisas? Então, isso não significa que Jesus não vai acrescentar em nós tudo quanto nós precisamos nele. Mas o primeiro resgate é o principal, que foi nós sermos tirados do poder das trevas e transportados para o maravilhoso reino do seu amor. Nós estamos escondidos no amor de Cristo. E quando nós nos vemos escondidos no amor de Cristo, todas as demais coisas a gente consegue viver. Porque o amor de Cristo traz para nós toda a suficiência que nós precisamos para o dia a dia. Toda a suficiência. Porque o amor é prática. O amor não é uma coisa utópica. O amor, ele é uma realidade. Então, como que eu amo uma pessoa e eu não demonstro para ela que ela pode e tem o poder de viver a abundância? Como que na prática eu falo que eu amo uma pessoa, mas eu não consolo a vida dela? Eu não tiro da falta. O amor, ele supre. Então, esse amor de Jesus, ele traz consigo a salvação, e a palavra salvação, ela é completa. Ela envolve todas as áreas da nossa vida. Para essa vida de agora, nos levando para a futura, que é lá no céu. Amém? E aí, eles começam, então, a pronunciar com a boca o que eles já tinham ouvido, mas que ainda não tinha caído no coração deles. Dentro do coração deles estava quem? Um Jesus morto, condenado, crucificado e que tinha operado no passado. Ele tinha operado lá no passado, mas acabou. Mas então eles chegam para Jesus e falam assim, mas algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. E alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, Pedro e João, né? E, de fato, tudo estava exatamente como as mulheres disseram e não encontraram. Então, eles começam a declarar o que eles tinham ouvido falar. Mas o coração deles ainda não tinha crido. Quantas vezes nós ouvimos falar, mas o nosso coração ainda não crê? Existem áreas da nossa vida
que, eu estou falando, gente, do dia a dia, não tem nada de uma coisa extraordinária. No nosso dia a dia, nós ouvimos, muitas vezes, quando nós lemos a palavra, porque hoje a escritura, ela é uma escritura revelada pelo Espírito Santo, e aqui estão os tesouros, né? Nós podemos ouvir o Espírito Santo, né, falando conosco, às vezes nós nem abrimos a palavra, mas o Espírito Santo já falou, mas ele sempre fala de acordo com a palavra. Que a palavra é o registro que o Senhor deixou para nós, que ele fala assim, que isso daqui é para nosso ensinamento. Tudo que está aqui foi vivido pelo povo de Israel desde Gênesis, né? Desde Gênesis, mas é para o nosso ensinamento. E aí, muitas vezes, nós lemos, meditamos, entendemos com o nosso raciocínio, mas não caiu no nosso coração. E o que tinha caído no coração desses seguidores de Jesus ia até a morte só. O resto era ouvir falar. Então, Jesus fala para eles. Na minha versão aqui está escrito tolo, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, como vocês são tardios para compreender aquilo que já tinha sido revelado. Deus não os humilha. Jesus não humilha eles, dizendo que eles eram tolos, porque a palavra liga tolo a um monte de coisa que são aqueles que estão contra a palavra. Tanto que ele fala que até o tolo diz não há Deus. Então, não é tolo a palavra certa. Ele fala assim, vocês são tardios para entender aquilo que eu já falei. Eu falo, vocês estão custando a entender o que os profetas já existaram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? E Jesus, então, os conduz por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que já havia sido dito na palavra a respeito deles. E aí, então, eu quero parar um pouquinho para a gente pensar um pouquinho sobre assim, se tudo já está escrito, né? Por que muitas vezes nós lemos, e nós somos tardios para entender? O nosso coração tem que estar alinhado. Aquilo que está sendo dito, ele é para nós. Ele não é para o outro. Ele pode ser para o outro, mas primeiro é para a gente. Eu não medito na palavra porque eu vou falar para alguém. Eu medito na palavra porque ela fala comigo. Porque aquilo que está escrito aqui diz respeito a mim. E eu creio que se eles estivessem com o olho aberto, e se eles vissem Jesus, e entendessem que era Jesus caminhando com eles, eles não iam ter discernimento de que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e que tudo da Escritura fala de Jesus. E eles precisavam ter esse entendimento, porque hoje, nós que não temos Jesus de carne e osso do nosso lado, nós precisamos entender que a Escritura inteira revela Jesus para o nosso dia a dia. Revela um Jesus ressuscitado e mostra tudo que ele fez por nós e que nos empodera, por causa do Espírito Santo, para nós vencermos todas as batalhas que são colocadas para nós no nosso dia a dia. E quando eles se aproximam lá de Emaús, que era o destino deles, Jesus ainda faz como se ele fosse adiante. Sabe por quê? Porque a gente precisa querer Jesus do nosso lado. Eles não queriam mais Jesus por causa do físico dele. Eles queriam que Jesus passasse a noite com eles, porque eles tinham contado para eles
sobre a palavra de Deus, que é o verbo vivo, que se fez carne, que é Jesus. Foi a palavra que saiu de Jesus, ele é a própria palavra, que fez com que eles quisessem que Jesus, não vai embora agora, fica conosco. Não era por causa do físico, era por causa da palavra revelada. O próprio Senhor Jesus, porque ele é a palavra, o verbo que se fez carne. E Jesus, então, vai para a casa deles, entra com eles, e quando eles estavam à mesa, ele toma o pão e abençoa. E depois que ele parte o pão e lhes dá, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Como quem? O Jesus que sofreu? Não. Mas como o verbo vivo que ressuscitou. Eles olham para Jesus como cumprimento daqueles que ia trazer a vida eterna. Ele já não era mais o Jesus que padeceu. Eles olham para ele como Jesus ressurreto. Hoje a nossa vida, ela tem que ser, nós temos que olhar para Jesus não como Jesus que padeceu, mas como Jesus ressurreto. E quando é que os olhos dele são abertos? Na ceia. Quando que nós celebramos a Cristo? Que o Senhor fala, toda vez que vocês fizerem, façam em memória de mim. Na ceia. E quando nós partimos o pão, a gente diz assim, que o corpo de Cristo foi moído por nós, e o sangue foi derramado, o corpo foi moído para que nós pudéssemos ter saúde hoje, e o sangue foi derramado para a remissão do pecado. E nós não falamos isso como se isso fosse um futuro ou como se isso fosse presente. Mas nós celebramos como aquilo que já foi cumprido. A ceia é a celebração de Jesus ressurreto, aquele que foi morto e ressuscitou por nós. E a coisa mais maravilhosa, que eu li isso daí não sei quantas mil vezes, que é a ceia, mas Jesus, ele diz assim, eu nunca mais vou comer, e eu nunca mais vou beber, até que seja cumprido o meu reino. Jesus não quer mais cear sem nós, lá no céu. Ele está aguardando a igreja subir, para a ceia ser realizada novamente, conosco, com a igreja toda, lá no céu com Jesus. Nós fazemos aqui em memória dele, lembrando que ele já morreu e ressuscitou por nós. Mas lá no céu, ele só vai fazer essa ceia quando nós estivermos com ele. A próxima ceia, eu acredito que vai ser no meio das bodas, porque ele partiu o pão no meio de um banquete, aqui na terra, que era a celebração da Páscoa. Lá no céu, ele vai partir o pão no meio do banquete das bodas, para nós celebrarmos o encontro com o noivo. E então, os olhos dele foram abertos, e eles o reconheceram. E eles disseram um ao outro, e logo Jesus desaparece. E eles disseram ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? O véu já foi rasgado. Hoje, o que arde em nós é quando nós lemos as Escrituras e nós enxergamos Jesus Cristo vivo dentro delas. O Jesus que morreu e ressuscitou por nós. O véu foi tirado, e quando o véu é tirado, tem uma atitude na nossa vida. E é a mesma atitude que aconteceu com eles. A palavra fala que na mesma hora se levantaram e eles voltaram para Jerusalém. Eles não estavam cansados de ter caminhado o dia inteiro? E eles vieram cabisbaixo. Mas quando eles tomam a ceia
E Jesus Cristo é manifesto. Toda a energia do corpo volta, e na mesma hora eles se levantam e voltam para Jerusalém. Qual é a intenção deles voltarem? Contar para todo mundo que Jesus é ressurreto. Hoje, a gente vive isso. Quando é manifesto para nós as Escrituras, esse Jesus ressurreto, o nosso coração, ele pulsa tanto, que não tem como nós guardarmos para nós mesmos. A gente quer levantar e partilhar com todo mundo que Jesus veio e ele morreu por nós, mas ele está vivo. E é esse Jesus que nós queremos servir. É esse Jesus que nós queremos declarar para o mundo parar de colocar esperança aonde não tem esperança, naquilo que passou. E quando que isso é avivado na nossa vida? No partir do pão, de duas maneiras. No partir do pão físico, né, que é a ceia, e no partir do pão, quando nós proclamamos e nós partimos aquilo que a gente tem aprendido com Jesus. Quanto mais nós fazemos isso, mais isso é avivado dentro do nosso coração, né? Dentro desse caminho de Emaús aqui tem um monte de mistério, né? Eu vou partilhar só alguns, só para a gente entender, assim, a diferença dos olhos abertos para Cristo e quando os olhos são abertos para o mundo, né? Quando, comparando os dois, né, que Jesus fala que ele... Foi como que um véu posto, Deus pôs um véu no rosto deles para eles não reconhecerem Jesus na carne, né? É totalmente diferente de quando estava Adão e Eva, que eram dois também, lá no jardim. Dois estavam no jardim, certo? E os olhos deles eram como? Antes da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram abertos para ver Deus. Eles viam Deus na viração do dia. Eles enxergavam o Criador. Mas quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra fala que os olhos deles se abriram para quem? Para si mesmos. O mundo quer sempre abrir os nossos olhos para nós mesmos, para a gente pôr defeito. Porque como que eles se viram? Nus e condenados. Envergonhados, não é isso? Foi assim que eles se viram lá. O mundo quer abrir os nossos olhos para nós enxergarmos a nós mesmos. E daí a gente põe defeito em nós. Porque a gente nunca é o perfeito padrão do mundo. Quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente, nós nunca competimos com aqueles que são os padrões postos na mídia hoje. Porque os padrões postos na mídia são perfeitos, né? São pessoas perfeitas, pessoas sem defeito nenhum. O que é falado ali, ele não tem... Como é que fala? Não existe nada de que você possa contestar, porque a aparência, ela é perfeita. Física, emocionalmente, é tudo perfeito ali. Tudo que é colocado é como se fosse uma vida que é uma vida indescritível, né? Uma vida que não tem nada de porém, mas ela não é a realidade. Então, quando os olhos de Adão foram abertos, e da Eva, eles olharam para eles mesmos. E é isso que o padrão do mundo quer fazer conosco. Mostrar que nós temos defeito, que nós somos imperfeitos, que nós não temos o padrão que eles esperam, quer seja no corpo, quer seja no emocional. E dentro do caminho de Emaús, o que acontece? Jesus, então, ele permite, né? Deus, ele fecha os olhos deles lá, para quê? Para eles não olharem mais para si mesmos, mas para eles reconhecerem Jesus dentro da palavra. Então, hoje eu quero falar, assim, da importância de nós meditarmos nas Escrituras. Porque ali é revelado como Deus nos vê.
Ali é revelado como o Senhor cuida de nós. Ali é revelado o padrão do céu para as nossas vidas. E que é totalmente alcançável por nós, porque não depende mais da gente. Depende da aliança que Jesus fez com o Pai. Depende de nós só aceitarmos o convite para nós vivermos esse padrão. E aí, a nossa vida vai sendo trabalhada pelo Espírito Santo, e cada vez mais a gente deixa de olhar para a gente e passa a olhar para Jesus, que pode em nós. Porque esse poder já foi nos dado quando o Espírito Santo entrou nos nossos corações. Então, o padrão não é mais o padrão que o mundo coloca, mas é o padrão de Deus em nós. E aquilo que vem de Deus, ele é nos dado gratuitamente. Não tem esforço do homem para alcançar. Ele é simplesmente derramado sobre nós, e tem uma passagem que fala que ele derrama como cachoeira sobre as nossas vidas. Não são gotas, são cachoeira. Para quê? Para que nós estejamos imersos dentro do padrão que é do céu. Tanto que hoje, as nossas imperfeições, e que a gente reconhece que tem, elas não são julgadas mais por Deus. Porque o Senhor nos enxerga perfeitos em Cristo. Porque nós estamos escondidos em Cristo. A outra coisa que eu vejo aqui é a diferença entre a questão de Adão. Adão, o que aconteceu? Ele não creu na palavra. Por quê? Porque Deus falou para ele, o dia que você comer, você vai morrer. Ele desprezou a palavra que saiu da boca de Deus. Ele não acreditou que isso fosse se cumprir. Então, ele come. No caminho de Emaús, no partir do pão, quando os olhos são abertos, o que o Senhor Jesus faz com eles? Faz eles lembrarem de tudo que ele já tinha dito. E eles creem por causa da palavra. Porque Jesus discorre quem é ele desde o princípio. E faz eles o reconhecerem pela palavra. Agora, os olhos deles não são abertos para eles mesmos, são abertos porque eles enxergam Jesus. Então, Jesus é a vida, Jesus é meu pastor e eu não tenho falta de nada, Jesus é tudo que eu preciso, ele é o suficiente, e o que eu preciso fazer é receber. Então, a Escritura, hoje, ela é esse alimento. Por isso, da importância de nós meditarmos na palavra. Porque ela revela Jesus. O que Jesus fez com esses homens, né? Naquela época lá, Jesus ainda não tinha nem soprado o Espírito Santo sobre os discípulos, porque ele sopra antes da ascensão. Antes dele subir, ele fala, receba o Espírito Santo. Mas ele já está mostrando para eles que eles iam ter comunhão com Deus por causa da palavra. Por causa da palavra. Já não era mais o Jesus em carne e osso. Era Jesus revelado na palavra. Eu queria deixar, então, quando o Senhor, hoje, ele nos mostra algo que não agrada a vida da gente, hoje ele não mostra mais para condenação. Ele mostra para nos alinhar ao coração dele. Então, toda a palavra é para o nosso ensinamento. Então, hoje, nós temos o Espírito Santo que faz isso em nós. E eu convido, assim, a gente a mergulhar mesmo nessa meditação da palavra, na importância de nós estarmos meditando na palavra de Deus, extraindo dessa palavra o Cristo vivo, ressurreto.
Amém? Vou deixar aberto aqui para vocês estarem comentando, pode acrescentar, pode mudar. Amém? Abre o microfone, a Dê consegue ver, ou a Karina, que às vezes está com o computador. Amém? Ninguém? Um de cada Esse vez, né? ninguém queira falar. Bom, ninguém vai falar, então eu vou falar, né? A Renata começou falando que mudou a pregação por causa do que viu meu testemunho, foi isso que eu entendi. Sim, sim. Eu sou suspeito para falar de meditação bíblica, né? Quanto que ela abriu os meus olhos, quanto que mudou minha vida mudou pela meditação bíblica aleatória. Acredite você ou não, né? Acredito. Eu sou uma prova viva de que funciona, né? Talvez ninguém, eu nunca, tirando eu, só minha irmã teve a mesma revelação que eu tenho da palavra de Deus, da meditação bíblica aleatória, assim. Enquanto que você não tem ninguém para te ajudar, e o próprio Deus, e eu não sabia ouvir a voz do Espírito Santo, assim, eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje com o Espírito Santo, né? E eu fui guiado por um longo período apenas ouvindo a voz de Deus, né? E foi como se realmente caísse escamas dos meus olhos, assim. Eu conheci uma vez uma pessoa chegou a perguntar para mim recentemente, não faz muito tempo. Você sabe que Jesus te ama? Eu falei, porque eu tempo assim, eu não tenho certeza do amor das pessoas, mas do de Jesus eu tenho. Aí a pessoa perguntou assim, mas como que você pode se sentir amado assim as pessoas te amarem? E eu disse assim, por causa que ele aparecia no meu quarto. Quando eu estava meditando, ele falava comigo. E a sensação é que ele parava tudo para me responder as minhas angústias. Então eu descobri que ele me amava porque na hora que eu passava por problemas não tinha ninguém para me ajudar. E aí eu abri a Bíblia aleatoriamente e a Bíblia falava comigo. Tem muitas histórias de meditação que foi me abrindo o olho. Eu acho que uma das mais engraçadas e mais fortes foi quando eu não conto meu testemunho para não expor as pessoas da minha família, mas foi quando eu perdi um carro, né? E aí foi muito dolorido que o oficial de justiça veio buscar, né? A pessoa que me deu não pagou. E aí eu fui para a Bíblia, eu falei, o que o senhor vai falar para mim agora? Porque é tanta dor que eu estou sentindo, tanta vergonha, o senhor vai falar alguma coisa para mim agora? E abri aleatoriamente. A palavra de Deus falou assim para mim, não mandei você confiar nem no amigo e nem no parente. E aí eu tinha confiado no parente. Eu nunca, tipo assim, eu dei uns 3 tapas na minha cara, 3 dias depois eu senti a dor, eu achei que era uma espinha interna. Falei, nossa, eu tô com uma espinha interna, que o Espírito Santo falou, não é espinha, não. É o tapa que você deu aqui em você. Porque eu fiquei tão nervosa, eu falei, você nunca mais leia a Bíblia igual um cavalo trotão, sem prestar atenção nas orientações que Deus está te dando. E quando você foi fazer esse negócio, se você tivesse ouvido a voz de Deus ou lido a Bíblia, você não tinha fechado esse negócio. Agora perdeu, né? E Deus ia me orientando através da palavra de Deus, né? Então, essa cegueira, eu experimentei essa cegueira na minha vida por ignorância, porque a Bíblia fala lá em Tiago para a gente ser praticantes e não ouvintes apenas da palavra de Deus, se enganando. Então, quando eu voltei para o evangelho se é que eu voltei, eu acho que eu nunca fui, não sei, né? Mas nessa última fase, vou dizer assim, eu levei com muita seriedade, porque eu sabia que eu não queria mais brincar
Então, quando a palavra falava, eu tinha certeza que ele estava falando, mesmo quando eu não entendia. Mas não é porque ele não estava falando, é somente eu que não estava entendendo naquele dia, né? E foi através dessa palavra que eu cheguei na Nova Aliança, que eu estou aqui com vocês. Porque a palavra foi se revelando para mim, falava de amor, falava de sangue, eu não entendia por que sangue, caía tanto sangue nas minhas meditações, era o sangue da Nova Aliança, né? Era Cristo na cruz ali, né? E ele foi me aproximando de uma tal forma para que eu pudesse, eu digo, começar a conhecê-lo, porque eu ainda estou, até hoje, aprendendo a conhecê-lo, né? Então, eu queria deixar, então, reforçar de que se você não tem ninguém para te ajudar, porque muitas vezes a gente até está rodeado de pessoas, mas tem problemas que a gente não quer abrir para ninguém. Não é verdade? Tem problemas que você quer desenvolver você e o Senhor ali, ó. Às vezes de tão grave que não dá para compartilhar, né? E ainda que dê, mas você quer criar esse hábito de desenvolver uma forma de ouvir a voz de Deus. A meditação bíblica é uma das formas, é a forma mais segura para mim, a mais segura. Porque ouvir a voz de Deus das outras formas, por pessoas, você nunca vai ter certeza. Agora, pela palavra de Deus, não. Deus te guia e te fala, aqui por esse caminho dá certo, vai por esse. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. Até hoje eu medito nas Escrituras, é um hábito que eu tenho logo de manhã, quando eu levanto, eu tomo café, abro minha Bíblia e fico ali ao redor. Não só, quando eu não posso ficar em cima por algumas horas, eu levo ela no coração, eu fico o dia pensando nela. O que aquela palavra quer dizer, sabe, ruminando mesmo, que meditar é ruminar, é refletir. E pedindo para que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa realmente não me iludir com a letra, né? Mas que ela possa se tornar prática. E mais que prática na minha vida, mas que a gente consiga ultrapassar a barreira de não apenas pregar, mas falar, mas escrever também no coração das pessoas através da nossa vida, né? Acho que é a melhor pregação, é cartas vivas, escritas no coração das pessoas. Então, a primeira meditação escreve no nosso coração. No nosso coração. E se você praticar, você vai começar a escrever cartas vivas no coração das pessoas. É isso. Mais alguém? Eu sempre meditei na palavra, tanto que assim, o Espírito Santo para mim, assim, já falei para você, eu já pedi perdão, né, para o Espírito Santo, porque, assim, era uma coisa que eu não fui ensinada a falar com ele, né? Aliás, que até louvor ao Espírito Santo era proibido, né? Então, quando eu ouvia, eu sempre falava assim, Jesus, o Senhor que está falando comigo, né? Porque eu não delegava nada para o Espírito Santo. Mas desde que eu me converti, 36, 37, já nem sei mais, está nessa casa aí dos 37 anos já, eu aprendi que a palavra é que tinha solução para a minha vida. Então, assim, na verdade, eu acho que não era nem meditar, eu não sei se eu meditava, mas eu lia. Eu lia aquela palavra, eu ia virando as páginas, eu consumia a palavra, e toda vez que eu precisava de uma resposta, a palavra fala que o Espírito Santo te faz lembrar de todas as coisas. Então, quando eu tinha alguma coisa, o Espírito Santo já vinha, eu nem sabia que era ele, mas ele já me fazia lembrar da Escritura. E daí sim eu ia nela para saber o que ela falava. Tanto que muitas vezes pessoas me questionaram acerca de situações, né? Eu lembro que uma vez mais ou menos da minha idade, eu estava dando aula, eu trabalhava numa creche, e ela estava apavorada com uma situação
de um governo que tinha entrado, e a fala era, o 13º não vai acontecer mais. E esse ano, a partir desse ano, não vai ter mais, eles estão querendo revogar a lei do Getúlio Vargas e não sei o que mais. E eu fiquei olhando para ela, né? E na época, eu entendia o dízimo de maneira diferente, daí eu cheguei para ela e falei assim, escuta, você é dizimista, não é? Ela falou, eu sou. Eu falei, então não estou entendendo sua preocupação, porque a palavra fala que aquele que dá, né, na casa do tesouro, como é que fala? Deus repreende o roubador, por que que você está achando que você vai padecer igual aos outros? Falei, então, independe do governo fazer ou não, você está dentro da palavra, e quem faz a palavra cumprir é Deus, não é o homem. Né? Então, embora o meu entendimento fosse, hoje, eu sei que ele é equivocado no sentido de troca, né? E que não há necessidade de hoje hoje é oferta, né? A palavra fala na oferta. Mas o Senhor ele já abriu as janelas dos céus, e Ele é o provedor da nossa vida. Né? Então, a gente não anda como anda o mundo. E muitas vezes, os medos que querem consumir o nosso coração são os medos que o mundo impõe. Né? São palavras de homens que querem que o nosso coração saia da fé para o medo, porque medo é o contrário de fé. Né? A fé, o medo é uma fé no lado negativo. Você crê do oposto. Então, eu sempre tive isso, assim, quando as pessoas falavam para mim, eu falava assim, mas a palavra de Deus diz assim. Então, eu sempre falava assim, com você pode acontecer, comigo não, porque a palavra de Deus diz. Sempre fui muito assim, estou mudando, graças a Deus, mas sempre, né, quando queriam, assim, tipo assim, me impor um cargo, que a palavra de Deus me dava, eu já rebatia sem pensar no amor. O meu negócio não era olho por olho, dente por dente, era palavra por palavra. E assim, mas a palavra não era bem mansa. Falava assim, com você pode acontecer, mas comigo não, porque a palavra de Deus me diz isso, e eu fico com a palavra. Então, esse ouvir da palavra de Deus, uma pessoa colocou assim aqui, eu não consegui ler quem foi. Assim, eu não consigo ainda ouvir, consegue sim. É que muitas vezes a gente não atribui ao Espírito Santo os pensamentos que chegam no nosso coração. Mas se é uma coisa que você não está pensando naquele momento, que brota no seu coração, já é o Espírito Santo falando com você. E você vai ter certeza de que é ele, porque ele sempre vai confirmar o que a Escritura diz. Então, se está alinhado à Escritura, aquilo que você já ouviu da palavra de Deus, é o Espírito Santo já falando com você. Você acha que é o seu pensamento, mas não é. É o Espírito Santo. Então, quando você ouvir, vá lá e prove. Procura na palavra se aquilo lá que você ouviu está escrito na palavra. Se está escrito na palavra, foi o Espírito Santo que falou com você. Então, você já está ouvindo o Espírito Santo. Bruna? Oi, eu quero só falar assim, quem ainda tem dificuldade de meditar aqui ou identificar a voz de Deus, né? Eu achei um print aqui do Mateus, que na época eu tinha até mandado para a Rebeca. Aí, ó, fala assim, ó, a pessoa questionou assim, Deus fala o tempo todo, por que não ouço ele? Aí ele respondeu, já parou para escutar? Meu desafio é, pare o que está fazendo, fique longe do celular. Evite ambientes com distrações, leve papel e caneta. Por cerca de 2 a 3 minutos, foque apenas em um lugar de paz, olhos fechados, respiração tranquila. Diga suavemente: Deus, quero ouvir. Anote as 3 primeiras coisas que brotarem em seu interior: imagem, frase e palavra. E depois veja se faz sentido. Se vocês quiserem fazer o teste, eu fiz, é muito legal. Eu sempre faço quando eu lembro. Olha que benção. Denise. Eu assisti essa live que a Bruna falou, ele fez ao vivo e eu fiz isso. E realmente é surreal o que acontece. E depois disso eu vim seguindo esse padrão e não tem erro. É bem isso que a Bruna falou. É uma baita virada de chave isso. Deixa escrito para nós, então, depois, no grupo.
mandar, eu vou achar um print dele, porque o que eu tirei tá embaçado, mas qualquer coisa eu mando lá, dá para ler. Aí vocês verão. Então, tá bom. Edira? Oi, gente, boa noite. Então, sobre esse tema, é importante a gente ser mais intencionais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando foi na véspera de Natal, no dia 24, a gente ia para o Natal na casa da minha mãe. E eu falei bem assim, vamos fazer uma programação do que a gente vai fazer lá no Natal? E aí o meu esposo, ele é mais assim, mais resistente, né, aos ensinos de outras pessoas, da nova aliança, e ele fica, às vezes, me questionando, porque eu só falo nisso. Aí ele falou bem assim, não, Indira, vamos deixar a conversa solta, deixar rolar, e aí a gente fica de boa lá. Eu falei, olha, hoje é Natal, é o aniversário de Jesus, a família vai estar toda reunida, aniversário, né? A gente comemora o nascimento de Jesus, a família vai estar toda reunida, faz tempo que a gente não se vê. Já imaginou deixar essa conversa solta? Vai começar um falando mal da vida do outro, de repente sai briga, em vez da gente estar concentrado em Jesus e na palavra, que Jesus é a palavra, a gente vai acabar falando outras coisas e não celebrando, né, o nascimento. Aí ele disse, não, mas não é assim, que não sei o quê. Eu sei que a gente acabou indo arrumar a casa da minha mãe na parte da tarde, e foi batata, sabe? O que eu falei, na hora que nós chegamos lá, pisamos lá, o pessoal que estava lá já começou falando. E fulana não vai vir? É porque fulana tá assim, é porque fulano... Eu falei, olha... Aí, quando a gente estava voltando para casa, eu falei, tu vai fazer a programação? Porque não vai dar certo. Ele, tá bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Menina, ele fez uma programação e o nome da dinâmica era Encontre Jesus nas Escrituras. E aí, na hora lá, antes da ceia, a gente não deu oportunidade assim, para as pessoas ficarem livres, sabe? Logo que a gente chegou, a gente começou a cantar louvores, e quando todos chegaram, a gente já meteu a dinâmica. E fomos. Encontre Jesus nas Escrituras. Dividimos em grupos de 4, 5 pessoas. Cada um pegava uma referência, ele citava um versículo, a gente lia na Bíblia e tentava descobrir Jesus, tudo no Antigo Testamento, sabe? E, assim, foi tão importante essa meditação que, assim, a gente começou a chegar na casa da minha mãe 8 horas. Deu quase 11 horas da noite, a gente já ia na hora, praticamente, servir a ceia, participar da ceia, e a gente ainda estava na dinâmica, encontrando Jesus. E, assim, foi algo tão natural, tão gostoso. Como você falou aí, é importante porque lá no caminho de Emaús, Jesus se mostrou nas Escrituras. E um versículo que ele colocou na dinâmica foi aquele de Sansão, quando Sansão matou o leão, né? Como se o leão fosse um cabrito, e do forte saiu doçura, a interpretação. Para Jesus, que provou o fel na cruz, a morte de cruz foi muito terrível. Mas para a gente que provou o mel, depois que o leão já estava morto e que vieram as abelhas e fez dele, né, o mel, que a gente e Sansão provou desse mel, encontrar Jesus nessa escritura, assim, para mim, assim, foi o máximo, sabe? E, assim, é importante nós lermos a Bíblia, as escrituras, buscando Jesus em cada detalhe, porque ele está lá. Ele está lá em cada versículo, ele está lá em cada frase que a gente possa imaginar que não, mas ele está lá presente. E as escrituras, elas servem para isso, para aquecer o nosso coração, para tirar o nosso foco de nós mesmos, para tirar o nosso foco de terceiros, né? E isso é muito importante, gente, essa prática.
essa intencionalidade de estar lendo as Escrituras com foco de encontrar Jesus em cada versículo. A sua família inteira é cristã? Ninguém resistiu a isso? Algumas pessoas... todos que estavam lá eram cristãos, mas nem todos concordam com os ensinos da Nova Aliança, nem todos... assim, na realidade, só eu e meu esposo, assim, que estava lá, que estamos com os olhos abertos, sabe? E a gente tentou justamente isso, tentando abrir os olhos deles, mas eles acabam ficando chateados e não querem saber, não. Mas o Espírito Santo faz. Você lança a semente e deixa que ele faz. É verdade. Então tá, mas o que eu queria colocar aqui é a importância dessa meditação. E mesmo assim, nas mínimas oportunidades, né? A gente encontra a oportunidade, em vez de dar espaço para falarmos de outras pessoas ou de nós mesmos, a gente coloca Jesus, que é a palavra de Deus.